Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. 8h03, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Clínio Bacelar e Clínica Proteus. E voltamos com o nosso papo aqui. Hoje o assunto principal é São Francisco de Itabapoana. Temos a jornalista Luiz Abreu Barbosa conduzindo aqui, o Edmundo Siqueira e o pré-candidato a prefeito Marcelo Garcia. Vamos voltar ao nosso ponto. Estou aqui só assessorando ele. Ele está conduzindo o Edmundo. É verdade. Olha só, duas perguntas que ficaram, o Marcelo, do bloco anterior. A gente abriu esse bloco aqui, que tinham muito a ver com o que você estava falando. A primeira, você está falando de falta de investimento no verão e tal. A primeira do Adão Faria, ex-presidente da SIC. Pergunta para o Marcelo por que não se investe no turismo, por que não se investe no turismo? A Praia de Santa Clara, há 40 anos que tem um casa lá, não vejo investimento nenhum e os mineiros sumiram, que eram prefeituras típicos até determinado tempo ali da Praia de Santa Clara. E o segundo, Alexandre Buchaú, que já faz um aspecto. Algumas vezes, assistindo discursos políticos, tenho a sensação de que não havia verão ou cultura antes de haver dinheiro público. Então são duas intervenções, gostaria que você respondesse vou começar pelo Alexandre, quero mandar um abraço para ele. Porque é exatamente o que eu falei aqui. Quando eu defendo que o Conselho Municipal de Turismo ele funcione, é para que a gente possa também cuidar dos investimentos, da relação com o privado. Né? Porque, e falei aqui também mais cedo sobre a questão da questão do paternalismo, de você, tudo é dado, né? Tudo tem que ser dado. Não, você tem que ser parceria, né? A prefeitura, por conta dessa dificuldade financeira, realmente, você tem que buscar o dinheiro privado. Já falei aqui que eu acho que as leis de incentivos são caminhos para isso, né? Você tem lei de incentivo à cultura do Estado, você tem lei de incentivo à cultura federal, que é a famosa lei Rouanet. Você tem que buscar esses recursos. Dinheiro público também, né? Que é dinheiro público, não deixa de ser dinheiro público. O Buchau falou aqui, ele vai é dinheiro público. Sem dúvida. Ele ia pagar de imposto, deixa de pagar o imposto e paga o evento, o projeto, né? Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e também entender que você precisa buscar o dinheiro privado com aqueles que têm interesse em que o turismo funcione. Então você tem que chamar o comércio, chamar as pessoas, e isso já quis acontecer agora. Há um ano atrás, criaram uma associação de comerciantes em Santa Clara, você deve ter acompanhado isso, chamaram a prefeitura para que a prefeitura pudesse, junto, construir projetos, ideias, para que desenvolvesse o turismo na praia de Santa Clara, estou falando da praia de Santa Clara em específico. A pergunta do Adão aqui, você. E aí, o que aconteceu? O comércio e a iniciativa privada fizeram a parte dela, fizeram os projetos, construíram parquinhos, fizeram o que tinha combinado de fazer, e o poder público, a prefeitura, não atendeu e não fez nada. Né? Combinou, prometeu e não cumpriu. Então, o próprio comércio foi desestimulando. Né? A falta de incentivo, a falta de você fazer com que a cidade pense um turismo, como eu falei aqui, você pensar num turismo náutico, você pensar num turismo rural, um projeto de turismo rural. Nós temos fazendas em São Francisco com sedes belíssimas. Nós temos lá a casa do Barão em Barra do Itabapoana, Barão da Tipiti, né, que foi um alemão que veio na época da Segunda Guerra, construir aqui uma fábrica de farinha muito grande, e acabou isso depois não dando certo. Tem esse lado do alemão na Segunda Guerra no São Francisco, você vê? Tem essa história. Inclusive tem documentários feitos pela UENF, né, sobre essa história. Mas era nazista? Eu não sei, acho que não. Acho que veio... Se não fosse, teria ficado lá, né? Exato. Aliás, o turismo rural... É verdade. Se exilou no início da guerra... Se foi antes da guerra, sim. Mas ele foi depois da guerra. Guerra foi durante, eu acho. Durante, Então, vamos lá. Esses detalhes eu não tenho aqui a informação. Mas... é um detalhe. O nazismo não é um detalhe. Sim, com certeza.
Mas, então a gente tem... Acabou o ministro da Cultura lá, não, né? Hã? Que aqui no Brasil o nazista vira ministro da Cultura. Ah, é né? verdade. A gente tem em Manguinhos, por exemplo, ali um cemitério de escravos, de ossos, tem ossadas, que também já foi protegido, mas agora está abandonado. Então você tem um turismo que não é só o turismo de eventos, né, de shows, que você pode incrementar para que o turista possa circular, inclusive, dentro da cidade. Né? Nós temos essa facilidade. Eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, eu falei mais cedo, do Manguezal de Gargaú. Eu tenho certeza absoluta, se a gente fizer ali um projeto, construindo um restaurante, uma área no meio do manguezal, né, com uma legalização daquela hidrovia Gargaú-São João da Barra, colocando ali uma empresa para operar aquilo ali, eu tenho certeza absoluta que o turista que for ali nunca mais vai querer, sempre vai querer voltar, nunca mais vai querer deixar de estar lá. Né, porque é um passeio muito bonito. Esse filão desse tipo de turista que você tem, que se explora muito em Mato Grosso, essas coisas todas. No norte e centro-oeste, né? Exatamente. Regiões norte e centro-oeste do Brasil. Esse perfil não é o turista mais rico nem mais gastador da história, mas eles deixam uma boa, Sim, bom hoje associado. Hoje o norte e centro-oeste bonito é um exemplo, embora também tenha o lado contrário, que é a superexploração, né? A saturação por exploração turística. Exatamente. Mas, enfim, eu tenho um amigo, eu estava com um amigo conversando em Santa Clara no domingo, e ele trabalha nessa parque eólico, nesses parques eólicos, ele viaja muito no Nordeste, e estava falando, Marcelo, eu estava numa cidade que estava numa pousada que estava super lotada de turistas, inclusive estrangeiros, né? Que estavam indo para uma competição de kitesurf, um campeonato de kitesurf. Então imagina, associar, como eu falei, a Lagoa de Gargaú, o turismo rural, né? Nós temos que pensar turismo, né? O que a gente sempre fez lá e está sendo feito até hoje, eu acho que talvez por isso seja essa fuga desses turistas que não vão mais a São Francisco, é porque você pensa num turismo, é o show. É o palco, com som, com show, e você não pensa numa situação. Tudo bem, ele precisa do lazer. Turismo, né? Isso Ele precisa do lazer, mas o que ele faz durante o dia? Onde ele vai? Chama por aí o turismo cachaça, né? Exatamente. E aí, isso, por exemplo, a Praia de Santa Clara, eu acho que esse foi um grande problema. Né? Porque você não pensou. Se você pegar em Santa Clara hoje, vou falar Santa Clara, que é a praia que a gente mais recebe turistas. Você não tem uma pracinha ou um parquinho para as mães levarem as crianças, por exemplo. Então, quando tem alguém que tem um filho pequeno, não vai pensar duas vezes em ir para Santa Clara, porque não tem onde levar o seu filho. Então, toda essa estrutura você tem que pensar no ponto de vista da questão de turismo. Agora, eu só fico pensando nesse negócio do mangue que você falou. Quando chegar para o Maruim, vai ser complicado você fazer turismo no mangue, né? Quando chegar? É para o Maruim, que é aquele... do mosquito? Não, vai no repelente, vai no repelente. O Maruim é complicado. Arranja um patrocínio do repelente. Olha, o cara vai querer provar que o quando tinha mangue ainda chamava mangue piripiri, existia ainda um mangue ali, né, no Pontal da Tafona, que foi destruído entre o avanço do homem e o avanço do mar. O avanço do homem, né, do continente para o mar e do mar, por óbvio, do mar para cá. Eu ia pescar, pegar camarão pitulho com a mão, e uma coisa maneira de chegar comentário tomar cachaça, porque você não aguentava, porque você ficava todo coberto de sangue do maruim te picando, era complicado. Agora vamos voltar aqui à nossa pauta original, que a gente explorou muito pouco. Eu falo sua passagem como secretário, como vereador e na Fundação Leão 13. De maneira resumida, para a gente estar no último bloco que vai ser político de fato. Eu comecei, na verdade, eu sou morador de Gargaú, né? Sou nascido e criado em São Francisco, minha família é de lá. E aí eu fui estudar, né? Fui fazer engenharia naval na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, como o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E aí, nesse meio do caminho, em 2008, eu decidi voltar a São Francisco para ser candidato a vereador naquela primeira eleição. Perdi a eleição, aquela primeira de 2008. Virei secretário de Planejamento, com o olhar de fazer... No governo Pedrinho. Governo Beto Azevedo. Beto Azevedo.
com o olhar de fazer São Francisco captar recursos, né? A gente via que a cidade precisava, por conta do orçamento muito pequeno, a gente precisava de recursos do governo federal, do governo do estado. Então eu fui para a Secretaria de Planejamento com esse objetivo, fazer São Francisco crescer, tentar fazer com que a gente pudesse implementar alguns projetos. Por exemplo, a gente não tinha uma escola no centro da cidade, uma escola municipal no centro da cidade. A gente construiu no período que eu fui secretário, né? Uma cidade não tinha rodoviária, apesar que tem hoje, mas não funciona. A gente colocou a obra da rodoviária para acontecer. Então a gente começou a pensar em situações que a cidade precisava desses equipamentos para se pensar em cidade, né? E eu consegui fazer esse trabalho lá na Secretaria de Planejamento. Como eu disse, um ponto muito importante foi a Lei de Incentivo Fiscal, que a gente conseguiu aprovar com a ajuda da CODIM, da Companhia de Desenvolvimento do Estado, com parcerias com prefeituras como Porto Real, Itaguaí. A gente foi visitar outras cidades para conhecer como deu certo lá, né, como eles fizeram lá, Resende. E aí a gente trouxe essa ideia, fizemos a lei, aprovamos. Infelizmente, os prefeitos que passaram não apostaram nisso como uma saída para a cidade. Eu acredito que essa é a saída, né? É questão do incentivo fiscal, de apostar na busca de algumas empresas para a cidade, de ter esse espaço, porque se não tiver, a gente não consegue buscar. A gente precisa ter essa cama preparada para receber quem quiser ir para a nossa cidade. E aí me elegi vereador em 2012. Eu sou o vereador que mais leis tem aprovado na história de São Francisco, né? Eu fiquei um mandato, né? Mas eu tenho 19 leis aprovadas, são leis que eu considero muito importantes. Posso citar aqui uma delas, que é uma lei que cria um programa de prevenção para o produtor rural e prevenção... Aí você elege vereador, você tenta a primeira vez, não consegue... Eu virei secretário. Você planejamento, aí em 2012 você se elege. Em 2012 eu me elegi vereador. Então, como eu disse, tem essas leis aprovadas. Acho que tem uma lei muito importante que é... Não, só para a cronologia, para a gente não se perder. 2012 eu me elegi vereador. Sim, não, estou falando do início, para a gente... Não, só estou pontuando, só não estou contestando, não. Não, entendi, perfeito. Vamos lá. Então, em 2012 eu me elegi vereador. Comecei a fazer um trabalho, decidi que eu queria ser um vereador da essência, um vereador que cuidasse entendesse como estava funcionando as contas, como é que estava os índices que a prefeitura precisava cumprir e acompanhando esses números. Também como a questão do legislador, como eu disse aqui, uma lei que eu acho muito importante, que é uma lei que cria o programa de combate ao câncer de pele para o produtor rural e para o pescador, né, para que ele tenha direito a 2 visitas ao médico ao ano, tenha palestras, tenha esse cuidado, porque são os nossos profissionais trabalhadores que mais têm exposição ao sol, que é o produtor rural e o pescador, e é quem sustenta a nossa cidade, né? E eu tenho muito orgulho dessas leis todas, e essa para mim é uma das mais importantes. E aí, em 2016, eu decidi ser candidato a prefeito, né? Fui candidato a prefeito. Perdi a eleição em 2016, mas defendendo o que eu acredito até hoje, que é colocar São Francisco no rumo do desenvolvimento, né? São Francisco tem uma saída, só vai ter uma saída se a gente colocar São Francisco nesse rumo do desenvolvimento. Marcelo, você está afiliado ao PSDB, né? Filiado ao PSDB. Que embora tenha uma base até progressista, social-democrata, ela muito ligada a uma direita, um centro-direita, né? De trazer o investimento privado, como você tem falado aqui, né, para a realidade. Então, uma ideia liberal da administração pública. E você tem falado de trazer o investimento privado para São Francisco, né, em comércio, e mais também fala em incentivo fiscal, que não é uma ideia das mais liberais, digamos assim. Então, como você vê, ligado ao PSDB, se você vai ter uma gestão, caso, né, se seja candidato, caso seja eleito, uma gestão mais ligada a uma ideia liberal, uma ideia centro-direita ali do PSDB, né? Eu tenho, Edmundo, 20 anos de filiação ao PSDB, é meu único partido, nunca mudei de partido. Eu já fui presidente estadual da Juventude do PSDB, já fui vice-presidente nacional da Juventude do PSDB, já fui membro da executiva nacional do PSDB.
e eu tenho uma ligação com o partido, né, de sempre, né, e eu acredito muito, Edmundo, que a gente precisa fazer o que é melhor para o povo, né, o que a população precisa receber. São Francisco hoje precisa do incentivo das empresas, para que as empresas possam ir para a cidade, para que a gente possa facilitar a vida das empresas, diminuir a burocracia, diminuir a corrupção, né? Eu acho que a gente precisa diminuir o tamanho um pouco da prefeitura, gastar menos com a máquina, né? Para gastar mais com as pessoas, né? Gastar mais com saúde, gastar mais com educação. Eu tenho esse olhar de que a gente precisa atender as pessoas, atender o povo, né? E gastar menos com o que não é com o povo, né? Não é diretamente ligado à população. Então, quando eu falo em trazer os incentivos privados, é exatamente pensando nisso, né? Se eu puder fazer um verão com dinheiro privado, é muito melhor do que fazer com dinheiro da prefeitura, e pego o dinheiro da prefeitura e vou investir em outra coisa para a população de São Francisco. Essa é uma coisa que sempre me incomodou ali em São Francisco, como trabalho lá, né? E tenho vivência desde a infância ali, é essa avenida principal. De Sim. ter uma avenida só, parece uma cidade de uma rua só, né? Por que não se fazer a volta ali pela rua de cima? Por que isso tem um impedimento tão grande? Porque nunca foi levado à frente. E é um exemplo de intervenção pública junto com a privada, né? Porque o comércio deveria ter, pelo menos a minha opinião, que deveria ter o interesse nisso, porque expandiria, né? Fazer a expansão da própria cidade. E por que essa avenida sempre foi ali, parece que é intocável aquela questão ali? O que você... Olha, eu acho que ali é uma decisão do prefeito, né? Eu, quando fui secretário, a gente já tinha proposto isso, de virar mão única, a avenida mão única, para a gente fazer um contorno com o que já existe, né? Há um projeto de fazer um contorno depois, numa obra de um contorno, para fazer exatamente, a gente expandir mais ainda a cidade, mas o que eu acho que, como já está, com as vias existentes, já dá para você fazer a mão única. Então, como eu disse, é uma decisão do prefeito. Eu, em 2016, defendi a criação da mão única ali, e depois da mão única, uma intervenção urbana, né, de nivelamento de calçada, de paisagismo. Eu acho que é a cara da cidade, como você disse, a avenida principal da cidade, e você precisa. Primeiro passo, eu acho que rapidamente, quando começa o governo, você tem que logo implementar essa mão única ali, e depois buscar as condições, os recursos, para que pudesse fazer uma intervenção ali para nivelar aquelas calçadas, organizar aquela avenida Edenilson da Silva Viana. Mas você acha que o comércio tem resistência para fazer isso? Eu acho que já teve mais, eu acho que agora tem menos. Mas você acredita por que tem isso? Porque acha que vai perder público? Eu acho que devem, eu ainda não conversei com eles, mas um pouco achando que vai diminuir o tráfego ali, as pessoas vão passar menos ali. Eu acho que, eu acredito que não tem nada a ver, né? Organizaria, né? Enfim. Me lembro, o Chico Anísio falava de Maranguape, né? Quando começou, na cidade tinha uma rua só, e o prefeito botou mão única, o pessoal ia, nunca mais voltava. Mão única. Só ia, né? Não voltava. Fui ver aqui o grupo, e ontem estava cansado, porque o Vladimir tem várias perguntas do grupo, porque ontem fui dormir, não tinha nenhuma ainda. Fui dormir umas 10 horas, hoje tem várias. Não vai dar peço desculpas aos participantes do grupo aqui. Não vai dar para fazer todos, dá para fazer um programa só com as perguntas do grupo. Rendeu bastante. Mas é várias perguntas aqui, é até difícil escolher uma. E a gente tem que partir pro bloco eminentemente político mesmo. Que poderia falar sobre o consórcio, né? Rapidamente, se puder. Que o Edmundo... Você vai... Pô, você está aqui... Não, é porque o Quintanilha levantou esse assunto. Deixa eu ver aqui. São Francisco teria participado, se uniu recentemente ao consórcio. Vou repetir aqui a intervenção do Quintanilha. Tive o prazer de ter sido procurador-geral da Câmara de São Francisco em 2014. Verdade, comigo. Ano que Marcelo era vereador. Portanto, conheço pouco o município e um pouco entrevistado. Ainda na transição do atual governo municipal, no final de 2016, fui convidado para uma palestra de workshops para os futuros secretários da prefeita Francimara. E, na ocasião, alertei bastante para a necessidade e respeito à LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal,
e foco na transparência da gestão e aplicação dos recursos públicos, principalmente diante do histórico complicado dos municípios da região norte fluminense, com ênfase em São Francisco. Com esses prefeitos cassados e inelegíveis. Está falando aqui de Barbosa Lemos, né? E também, agora, recentemente, do próprio Pedrinho também. Tiveram problemas com a LRF, né? Diante disso, considerando que São Francisco ainda figura nos últimos lugares nos rankings de transparência, quais são a última sentença de Pedrinho, se eu não me engano, é de agosto. Quais são as propostas do pré-candidato no que tange transparência e acesso à informação? Vai implantar efetivamente o serviço de informação cidadão, tanto físico quanto eletrônico, de maneira a permitir que qualquer cidadão tenha acesso rápido às informações da gestão? Você fala aqui do consórcio. Não podemos tratar a saúde de maneira isolada em nossa região, diz respeito ao CIDENF, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, que São Francisco, ao qual São Francisco recentemente se consorciou. Qual a visão sobre a gestão consorciada, especialmente na área de saúde? São duas perguntas. São duas perguntas. Então, vou falar sobre a questão da transparência. Eu acho que é fundamental. Eu tenho dito que eu quero colocar a licitação da cidade transmitida pelo Facebook, transmitida ao vivo as licitações. A gente precisa fazer isso. O portal da transparência, fundamental para que funcione, né? A gente tem hoje, por exemplo, as informações de 2020 ainda não estão no portal da transparência. Nós já estamos indo para o segundo mês, né? Segundo mês do ano de 2020, e essas informações ainda não estão no portal da transparência. Então, a gestão transparente, ela demonstra que você não tem corrupção, né? Ou que você não quer corrupção. Né? Você precisa colocar os dados para a população estar acompanhando, estar vendo o que está acontecendo. Eu fui à Volta Redonda e o prefeito de Volta Redonda colocou, achei muito interessante, ele colocou um painel na frente da prefeitura e lá naquele painel tem todos os dados de forma didática do que está no portal da transparência. O que ele acha interessante, o que gastou com a folha, o que está gastando com os profissionais, tudo lá nesse portal, nesse painel na frente da prefeitura. Quer dizer, dá uma demonstração para quem às vezes não acessa a internet ou não consegue acessar o portal da transparência, mas transparência tem que ser fundamental, né? Tem que fazer com que as pessoas possam ter acesso. Eu penso em um futuro a gente ter aplicativos para que as pessoas possam ter acesso a algumas informações via esses aplicativos, que possam também cobrar ao poder público via esse aplicativo, né, as questões de buraco, de iluminação pública, pudesse ter essa relação mais direta com o cidadão. Acho que isso é fundamental e a gente tem a intenção de colocar isso em prática. A outra pergunta foi sobre o consórcio, né? Eu acho que o consórcio... Sobretudo a área de saúde. Eu acho que o consórcio é importante porque, ainda mais como você tem em São Francisco hoje, com problemas com dívida no governo federal, né? A cidade não está adimplente, né? A cidade está inadimplente. Você precisa do consórcio para fazer isso, para receber recursos, para fazer... E, além do mais, como ele falou ali, a saúde não é local. Né? Você tem uma saúde que precisa ser vista como uma regional. Eu, alguns anos antes que eu era vereador, vim à Câmara, numa audiência pública, falar exatamente sobre isso. A Câmara de Campos teve uma audiência pública da Comissão de Saúde da Alerj, e eu vim falar exatamente sobre isso. Né? São Francisco precisa que a saúde de Campos funcione, porque senão cria problema para São Francisco também. A gente tem problema com a média e alta complexidade, por exemplo, né, que é atendido aqui em Campos. Que é atendido aqui e que são regulados pelo Estado. Por exemplo, vaga de UTI, por exemplo, um negócio que o paciente está lá no nosso hospital, precisa de uma vaga de UTI, é regulada pelo Estado. Eu, sinceramente, nesse tempo todo, nunca vi uma pessoa ser transferida de São Francisco para Campos via esse sistema do Estado. Então, e aí vem a judicialização da saúde, né? Porque aí vem lá, a família entra na justiça, o juiz dá uma determinação, a prefeitura tem que pagar particular, se não tiver no SUS, e aí a prefeitura começa a gastar numa situação que não estava nem prevista para gastar. Né? E uma vaga de UTI hoje não é barato, uma cidade como São Francisco não pode... A pessoa não pode morrer. A pessoa não pode morrer, você não pode mais caro ainda, né? Você não pode negar o atendimento, você tem que atender.
Então, assim... Não é mais caro, uma vida não é dinheiro que compra, né? Sim, não, com certeza. Mas o que eu quero dizer é assim, se tivesse planejado... Entendi. Sai fora de previsão orçamentária. Se você está planejado, se está organizado, se você tem um diálogo nesse consórcio, onde você se articule e você tenha já essa forma de fazer o atendimento até mais rápido, e sem que a família precise ir à justiça, né? Você vai fazer isso direto. Então, assim, o consórcio é fundamental para que a gente possa ter esse atendimento da saúde melhor. São 8h28, eu vou fazer um intervalo agora. Já voltamos com o terceiro e último segmento do nosso papo aqui com o Marcelo Garcia, com o Edmundo Siqueira. E você, ouvinte, fique ligado, já voltamos. A Proteus, moderna empresa especializada